Pessoal, então, bom dia. É bom estar com cada um de vocês de novo. A aula de hoje é uma aula para apresentar o conteúdo, fazer uma recapitulação geral, e aí, então, a gente começa na semana que vem o conteúdo propriamente dito, né? Acho que todos vocês me conhecem, né? Mas se alguém entrou, de repente, novo na turma, sou o professor Helden, fui professor de vocês, da turma, né? De Constitucional 2, Direitos Fundamentais, e agora nós vamos continuar em Constitucional 3. O que é Constitucional 3? Né? Qual é o objetivo da disciplina? O objetivo da disciplina é apresentar para vocês a organização do Estado brasileiro. Como é que funciona isso? Lá em Teoria da Constituição, né, provavelmente vocês devem lembrar, a Constituição tem duas grandes partes. A Constituição tem uma parte de direitos fundamentais, tem a parte que trata sobre os direitos que nós temos em relação ao Estado, que nós vimos aula no semestre passado, né? Então, direitos individuais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos em geral, os direitos processuais. Esse faz parte de um núcleo da Constituição. O outro núcleo da Constituição é o núcleo sobre a organização do Estado. Essa parte anda junto com uma outra matéria que vocês ainda vão ter, chamada direito administrativo. Já ouviram falar dessa matéria? Direito administrativo? Direito administrativo é quase uma continuidade de direito constitucional. Também trata essencialmente da organização do Estado, como o Estado funciona, quem estrutura esse Estado, e por aí vai. O nosso objetivo aqui é apresentar essa estrutura. E aí eu vou projetar o nosso plano de ensino para vocês acompanharem. Tem basicamente duas partes essa disciplina, que é a organização vertical do poder e a organização horizontal do poder. O que é a organização vertical do poder? É a organização em União, Estados e municípios. Como é que eu chamo isso? Essa organização em três núcleos de poder. Federação. Nós vamos estudar a Federação Brasileira. Federação Brasileira é como se estruturam os chamados entes federativos. A segunda parte é a separação dos poderes, que é aquela horizontal. Deixa eu projetar para vocês o nosso plano de ensino aqui. Olha só, pessoal, nosso plano de ensino. A ementa dele, né, é a seguinte: estrutura e organização do Estado brasileiro, organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tratados internacionais de direitos humanos, funções essenciais da justiça, defesa do Estado e instituições democráticas,
tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social, controle de constitucionalidade das leis, as garantias processuais dos direitos fundamentais. Desdobrando esse... Tem dois pontos aqui que essa ementa ela repete o que nós já vimos em Direito Constitucional 2, que nós não vamos ver. Tratados internacionais de direitos humanos, nós já vimos isso em Constitucional 2. Nós já vimos em Constitucional 2. E garantias processuais de direitos fundamentais, nós também já vimos em Constitucional 2. Então, essas duas partes nós vamos excluir desse semestre, né, especificamente. E aqui vão as unidades de conteúdo propriamente ditas. A gente vai ter uma primeira parte sobre alguns conceitos gerais sobre essa divisão vertical do poder e essa divisão horizontal do poder. Como eu disse para vocês várias vezes, né, ao longo do semestre passado, a nossa disciplina, em muitos pontos, ela se aproxima da ciência política. Então, nessa primeira unidade, a gente vai relembrar algumas características sobre a organização do Estado, divisão vertical do poder, divisão horizontal do poder. Só uma unidade introdutória. Lá na unidade 2, nós vamos ver o federalismo brasileiro. Não é o federalismo em geral, que é uma federação, não. É o federalismo brasileiro, como é que ele funciona. Aí a gente vai ver na história o Estado unitário, o Estado federal e as confederações. E como isso se deu no Brasil. Estado unitário e federação. A gente vai ver a origem histórica do federalismo e aí vamos entrar nas características da Federação Brasileira, como funciona ou o que é a União Federal no Brasil, o que são os Estados-membros, o que são os municípios. E aqui talvez entre a parte mais chatinha da matéria, que são as competências. Quais são as competências materiais e legislativas da União, dos Estados e dos municípios? Quais são as competências que são apenas de União, Estado ou município? Quais são as que são comuns ou concorrentes entre eles? O que é a simetria? Que vai chegar lá, vocês vão entender um pouco melhor isso. Que imita a Federação Brasileira. Como se dá a intervenção federal e como se dá a intervenção estadual. Ok? Essa aqui é uma unidade que nós vamos ter uma unidade grande do nosso conteúdo. Uma unidade muito importante. Está acompanhando até aqui? Só uma apresentação inicial da disciplina. Tá bom? Gente, unidade 3, nossa teoria geral da separação dos poderes. Nessa unidade, a gente vai ver só algumas características gerais sobre essa separação dos poderes, para que a gente possa, então, entrar em cada um dos poderes especificamente. Qual é a finalidade da separação dos poderes? Qual é a razão da necessidade dessa separação? Como se dá a relação desses poderes, né? Relação de interdependência em um sistema que eu não sei se vocês ouviram falar, talvez sim, chamado freios e contrapesos, que é como os poderes executivo, legislativo e judiciário eles se contêm ou eles se limitam mutuamente. E quais são as funções típicas e atípicas de cada um desses poderes? Dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a nossa ênfase vai ser no legislativo e no executivo. Por quê? Porque são os poderes que vocês não vão estudar em outras matérias. Especificamente, na verdade, é mais no legislativo ainda. Porque o executivo, vocês ainda estudam em direito administrativo. O legislativo, não. O legislativo vocês têm só nessa matéria, que é Direito Constitucional 3. Lá para frente, vocês não vão ter contato de novo
com o poder legislativo, que é extremamente importante. Por quê? Porque é o poder que cria leis, é o poder que vai, no final das contas, organizar a criação do direito brasileiro. Então, a gente vai ver poder legislativo com uma certa ênfase, poder executivo também, embora vocês vão continuar vendo executivo em direito administrativo, e o poder judiciário a gente vai ter uma análise mais ampla, tá bom? Por quê? Porque o poder judiciário é muito analisado por vocês em processo civil, processo penal, processo de trabalho, então não preciso enfatizar tanto assim. Aí, poder legislativo, nós vamos ver o legislativo federal e como é composto o legislativo federal. Por exemplo, o nosso legislativo federal ele é composto por duas casas. Quais são as duas casas do legislativo federal? Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, nós vamos ver como é que se compõe a Câmara, como é que se compõe o Senado. Aí nós vamos ver que o Legislativo ele tem duas funções, não é só uma, ele tem duas funções. A função de fiscalização e a função de legislar. A função de fiscalização tem dois instrumentos muito até conhecidos, né, e muito úteis, que são o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é do Legislativo, professor? É. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Então, a gente vai analisar dentro de Poder Legislativo os tribunais de contas. Além disso, e talvez um pouco mais conhecida, sejam as comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPIs. A gente vai ver como funciona uma CPI, o que é que ela pode fazer. Por exemplo, uma CPI pode determinar quebra de sigilo bancário, a gente até conversou sobre isso semestre passado. Uma CPI pode, por exemplo, determinar a condução coercitiva de uma testemunha. São questões que nós vamos ver aqui dentro. E aqui chegamos a um tema importante dentro do legislativo, que são as chamadas imunidades parlamentares. Provavelmente vocês já ouviram falar delas. Uma dessas imunidades é o chamado foro privilegiado, ou, mais tecnicamente, foro por prerrogativa de função. O que é o foro privilegiado? Alguém quer comentar? Qual o palpite de vocês? Vocês hoje estão presentes em grande número, fiquei feliz. Meu Deus. O que é o foro privilegiado? Ou foro por prerrogativa de função? Ninguém? Um palpite? Nenhum palpite? O foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado é aquilo que a gente vê na televisão, dizendo assim, olha, deputado fulano de tal vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é bom dessa matéria é que, se vocês assistirem jornal, né, obviamente, vocês vão lembrar de muitas coisas que vocês viram na televisão.
Então, por exemplo, vocês ouviram falar que o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, estava participando, em tese, sendo acusado de participar de um esquema de corrupção, né, de alguma forma, lá na Assembleia Legislativa do Rio. E aí está uma discussão sobre quem deve julgá-lo. Por quê? Porque na época ele era deputado estadual, só que hoje ele é senador. E aí tem 3 opções. Ele pode ser julgado pelo juiz de primeira instância, um juiz de primeiro grau, qualquer. Ele pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, que era onde ele tinha foro privilegiado por ser deputado, ou ele pode ser julgado pelo Supremo porque ele é senador. O Supremo descarta porque hoje, na época, ele não era senador, então o Supremo não vai ser. Mas tem que ver, ele vai ser pelo TJ ou pela Justiça de primeiro grau. Essa é uma discussão sobre foro privilegiado. Tá bom? Essa é uma discussão que ainda... não é nem uma discussão, na verdade. O foro privilegiado estava passando por uma revisão enorme no judiciário. O legislativo engavetou todas as propostas que tinham lá para conter, para limitar esse foro. Então, o judiciário está limitando o foro. O judiciário está dizendo, não pode não. Nessa hipótese, não pode. Porque vocês vão ver, tem casos absurdos de foro privilegiado. Assim, o processo ia e voltava por anos. Tem até um nome para isso, chama ciranda processual. O que é ciranda processual? É o seguinte, vamos pegar algum de vocês como exemplo, porque eu não gosto de dar exemplos em abstrato. Ana Clara. Ana Clara se elegeu deputada estadual e tal, e aí no curso do mandato, ela participou de um esquema de corrupção. Isso antes, tá? Hoje, vocês vão ver nessa parte que mudou um pouquinho, mas antes era assim. Então, Ana Clara está aqui e tal, participou de um esquema de corrupção como deputada, ia ser julgada pelo TJ. Aí, nisso, a Ana Clara se elegeu governadora. O processo sai do TJ e vai para o STJ. Passa mais um tempo e tal, e olha, anos passando. O processo está lá no STJ. Aí a Ana Clara se elege senadora. O processo sai do STJ e vai para o STF. Está lá no STF. Quando está para ser julgada, Ana Clara se sabe, mês que vem vai ser o julgamento e eu vou ser condenada. O que a Ana Clara faz? Renuncia ao mandato e aí o processo dela sai lá do STF e volta para a primeira instância para ser julgada. E nisso, Ana Clara não é condenada nunca. O nome disso era chamada ciranda processual, ciranda dos processos, que é essa ida e vinda do processo sem fim e sem julgamento. Hoje, vocês vão ver comigo, houve uma limitação disso aqui, tá bom? Hoje não é bem assim que funciona, mas já funcionou desse jeito dando para vocês. Tem casos históricos no Supremo que ocorreu isso. O processo foi e voltou várias vezes até prescrever. Por isso que se diz que quando o processo chega no STF, é prescrição. Porque ele passou tanto tempo para chegar lá e provavelmente ele não vai ser julgado a tempo, dada as demandas que o Supremo tem. Ok? Professor? E aí, por fim, aí na unidade 6, processo legislativo. Processo legislativo é o processo de produção das normas jurídicas. Produção de emendas, produção de leis ordinárias, leis delegadas, produção de leis complementares, medidas provisórias, tá bom? É um tópico importante
para nós compreendermos como surge o direito brasileiro. A gente vai ver as fases desse processo, né, que começa com alguém propondo um projeto de lei e termina com a sanção ou veto do presidente. Tem uma notícia interessante para mostrar para vocês aqui. Um minutinho, deixa eu tentar procurar aqui. Olha só, gente, o que... Só ampliar um pouquinho. Agora. As normas que disciplinam o processo constitucional de formação das leis não são mera formalidade dispensável. A posição de veto tem natureza terminativa. O que significa isso? O veto ele acaba com aquele projeto de lei. Ele mata o projeto de lei. Admitir que ele seja feito sobre material legislativo já sancionado, promulgado e publicado seria reconhecer que uma sanção recaia não em um projeto, mas em uma lei. Eu até fiz essa discussão, olha só que interessante, eu fiz essa discussão semestre passado com um caso aqui do estado do Pará. Não sei se vocês lembram. Quem me segue lá no Instagram talvez tenha visto o post. Eu disse o seguinte, houve um caso aqui no estado exatamente igual a esse. O governador sancionou e publicou uma lei e depois ele disse, opa, foi sem querer, vou vetar a lei toda. O que foi que o Supremo disse? Isso não pode ocorrer. Isso não é aceitável. Você não pode... O veto, ele termina, ele mata a lei. Se a lei já foi publicada, o projeto de lei, se a lei já foi publicada, ela já existe. Não há mais espaço para veto. E aí, qual foi o caso aqui, no caso federal, né? O presidente sancionou uma lei, a Lei X, qual é a lei aqui? Lei 14.019, com veto 1, 2 e 3. Então, ele foi lá e publicou a lei com veto 1, 2 e 3. Só que aí depois ele disse, opa, esqueci de vetar o item 4. Eu vetei o 1, 2 e o 3, mas faltou o 4. O que foi que ele fez? Ele republicou a lei com o veto 4. Estão entendendo a lógica? Vetou 1, vetou 2, vetou 3 e publica no Diário Oficial. Depois ele foi lá e disse, não, eita, esqueci o 4. Tira a publicação e publica de novo. O ministro Gilmar Mendes disse, não, negativo. Ou você vetou, e aí então a lei passou a existir, ou você não tem espaço mais para veto. Acabou o espaço de veto. Você não pode ficar revetando, né, ou vetando novamente uma lei já existente. Por isso, o ministro Gilmar Mendes considerou que esse segundo veto foi constitucional. Claro, aqui a gente vai ter uma conversa lá na frente ainda, que não é tão simples assim, tá bom? Normalmente, o veto ele vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, existe uma discussão aí se esse veto deveria ser analisado pelo ministro. Mas é uma outra discussão, tá bom? A regra aqui é que esse veto ele não deveria existir, né?
Agora, a questão sobre quem vai apreciá-lo é uma outra discussão que a gente vai fazer lá na frente. Ok? Até aqui, gente? Nossa unidade 5 é seu poder executivo. A gente vai ver uma diferença importante, que vocês já viram, sobre presidencialismo e parlamentarismo. O Brasil é um sistema presidencialista ou parlamentarista? Ele é um sistema presidencialista. Embora ele seja um presidencialismo bem complicado, que é um chamado presidencialismo de coalizão. Já ouviram falar nesse termo? Esse é um termo cunhado pelo Sérgio Abranches, se eu não estou enganado. E é o seguinte, no Brasil, a gente é um sistema presidencialista, mas o presidente só governa com o Congresso Nacional, óbvio. Só qual é o problema? É que o Congresso Nacional tem 50 milhões de partidos. E aí o presidente tem que viver o mandato dele inteiro trocando favor para conseguir governar. Se ele não faz isso, ele não governa. Simples. O presidencialismo de coalizão, ele é um problema no Brasil desde 88, pelo menos. Então, é o presidencialismo de coalizão que gerou as crises no governo Collor, que gerou a crise do impeachment na presidente Dilma, que está gerando crise agora com o presidente Bolsonaro. Um dos problemas, claro, é que você tem muitos partidos e esses partidos só aceitam trabalhar com uma política de troca de favores. Então, o presidente tem que formar uma coalizão, ele tem que formar um grupo com vários partidos diferentes e tentar lá ir resolvendo. Enfim, de forma escusa ou de forma lícita, né? Esse apoio que é um apoio muito complexo e pouco claro às vezes. Enfim, mas não vamos entrar tanto nessa discussão política, a gente vai entrar numa discussão mais dogmática, né? Uma discussão mais dentro da Constituição mesmo. Como é formado o Executivo Federal, Estadual e Municipal, como se dá a eleição e a sucessão do presidente. Não sei se vocês lembram dessa discussão na época do impeachment. A presidente sofreu um impeachment. O Temer assume, o vice assume ou tem que ter eleição de novo? É uma discussão sobre sucessão do cargo do presidente. Se tiver impedimento e vacância do cargo, as atribuições do presidente, o que ele faz, o que fazem os ministros de Estado e os conselhos, e os crimes de responsabilidade do presidente, que é o que vai gerar o processo de impeachment. Tá bom? Nossa, a matéria é muito legal. Eu gosto muito dela. Ela tem algumas partes que são mais difíceis, porque ela é mais técnica, mas os temas dela são temas muito interessantes sobre política. Ok? Gente, eu não gosto de durar muito uma aula online direto. Bora fazer uma pausa aqui de 10 minutos e a gente volta, tá bom? Para vocês beberem uma água e aí a gente volta 9h10, tá bom? Para finalizar essa primeira parte. Mesmo link, tá bom?